Rwanda. Rebeldes do M23 invadiram a cidade de Goma, a maior cidade do leste da República Democrática do Congo. Esses rebeldes mostraram-se mais fortes do que as tropas do governo congolês, juntamente com as forças regionais da ONU, os capacetes azuis. O M23 é um grupo militar rebelde liderado por tutsis congoleses e apoiado pelo governo do Ruanda. Tem a sua sede nas regiões orientais da RDC, República Democrática do Congo, e atua principalmente na província do Kivu Norte, uma província que faz fronteira com o Ruanda e com o Uganda. Na verdade, eles fazem parte da AFC, Alliance Fleuve du Congo, que é uma aliança de vários grupos de rebeldes e milícias, sendo o mais conhecido deles o M23. O grupo tem esse nome devido ao acordo do dia 23 de março de 2009, que encerrou uma revolta liderada por tutsis no leste do país. Para quem não sabe, os Hutus e os Tutsis são duas etnias do Ruanda que, devido à rivalidade influenciada por países europeus como a Bélgica, entraram em um conflito tão forte que resultou no genocídio dos Hutus contra os Tutsis em 1994, onde foram assassinadas mais de 1 milhão de pessoas. Com a resolução deste conflito e com algum medo de uma possível vingança dos Tutsis, muitos Hutus fugiram para os países vizinhos e uma boa parte deles fugiu para a República Democrática do Congo. O grupo rebelde alega que o governo congolês não cumpriu com o último acordo e não integrou os tutsis congoleses no seu próprio exército nem na sua administração. Acusa também a RDC, a República Democrática do Congo, de abrigar extremistas que participaram do genocídio do Ruanda de 1994. Já o governo congolês acusa os rebeldes de estarem a ser apoiados pelo Ruanda, algo que já se provou ser verdade. O Ruanda, que por sua vez está interessado nas reservas minerais do território congolês. Então assim, o M23 recebe suporte de gente graúda. Tanto é que eu já discuti aqui com vocês, quando eu falei sobre as acusações aí que o governo da República Democrática do Congo está buscando internacionalmente, das empresas transnacionais que compram esse minério e fortalecem o M23. Então assim, tem alguns números que apresentam que o M23 ele está cobrando os impostos aí referentes a esse minério que está sendo vendido de maneira ilegal e ele está tirando uma soma gigantesca de dinheiro. Então o M23 está caminhando para ser cada vez mais o dono dessas reservas, dessas riquezas do Congo. Por isso que eu botei da República Democrática do Congo, por isso que eu botei esse título, apresentei para vocês dessa forma. Letras vermelhas. Com o apoio de Ruanda, grupos estão vendendo minerais para empresas transnacionais que estão bancando, na prática bancam esses grupos rebeldes. Então, eles crescem em poder, a República Democrática do Congo não consegue combatê-los por causa do aumento do seu poderio de fogo, e os caras estão dando até entrevista para a mídia, botando internacionalmente o seu lado da história. Para vocês terem uma ideia, a França, ela tá aqui, Ruanda está aqui, e Moçambique está aqui. A França tem problemas, um projeto de energia com a sua empresa, a Total, e ela tem problemas de ataques de jihadistas. E quem é que está ajudando a combater esses jihadistas em Moçambique? Ruanda. E quem que está pagando, dando dinheiro, ajuda financeira para Ruanda? A França. Então a França não quer vir aqui agora e também pressionar Ruanda. E o mineral dominante de tântalo é a tantalita. O tântalo do coltan é usado para fabricar, por exemplo, capacitores de tântalo que são usados para telefones celulares, computadores e várias outras coisas eletrônicas. Câmera, né? Essa câmera aqui que está me filmando deve ter também. E o país que mais produza, onde tem a maior mineração de coltan no mundo, qual é? A República Democrática do Congo. Exatamente. Estamos a falar de uma região da República Democrática do Congo que é rica em minerais raros, cruciais para a produção de telemóveis, computadores e outros eletrônicos.
conflito agrava a crise humanitária na República Democrática do Congo. É um país que já sofre há décadas com violências causadas por várias milícias, incluindo o M23. Além da pobreza extrema, fome, doenças e outros problemas sociais, a população da região ainda tem que lidar com esses grupos rebeldes, que na verdade são grupos terroristas, não são só rebeldes, acusados de crimes bárbaros, crimes de guerra contra a população civil, como decapitações, abusos sexuais. Fala-se muito de abusos sexuais por onde passam esses rebeldes do M23, tortura discriminada, execuções até mesmo de idosos e crianças. Portanto, desde o início deste ano ainda, os rebeldes tomaram novos territórios até chegarem à cidade de Goma, causando assim então a fuga em massa da população. A população já conhece a fama do M23, portanto, milhares de pessoas abandonaram as suas casas. A ONU, por sua vez, apenas pediu o fim do ataque e apoia a mediação de Angola para sanar essa situação naquela região. As tropas da ONU, os capacetes azuis e os da SADC sofreram baixas quando tentaram conter os rebeldes. Portanto, entre combatentes e civis, informações relatam que pessoas perderam a vida e mais ou menos 367 ficaram feridas, segundo o jornal Mundo ao Minuto. Com isso, mercenários romenos, contratados pelo governo congolês para reforçar as suas defesas, também se entregaram e o governo ruandês criou condições para que esses regressassem para os seus países de origem, algo que é muito estranho. Ou seja, estamos a falar de uma zona de guerra, de uma zona de conflitos, em que rebeldes, supostamente rebeldes, lutam contra o exército do governo congolês, ou seja, o exército do Congo, os capacetes azuis da ONU, ou seja, as forças regionais da ONU, e além dessas duas forças, ainda tinham ajuda de mercenários europeus, vindos da Romênia, contratados pelo governo congolês, que também lutavam contra esses rebeldes. Afinal de contas, quem são esses rebeldes do M23? São assim tão fortes ao ponto de lutar contra 3 forças diferentes e ainda assim conseguir avançar e conseguir vencer essas forças de forma fácil, ao ponto de mercenários europeus se entregarem. Eles se entregaram, baixaram as armas, se entregaram e nesse momento estão a caminho dos seus países de origem. O governo congolês cortou as relações diplomáticas com Ruanda e acusou o país vizinho de apoiar os rebeldes com armas e combatentes. A população congolesa manifestou-se contra a inação da comunidade internacional e vandalizou algumas embaixadas presentes no país, principalmente as embaixadas de França e Estados Unidos da América. Por que será? Por que os principais alvos da população foram as embaixadas de França e dos Estados Unidos da América? Pois bem, sempre que se trata de um conflito em África, não há ONU, não há Conselho de Segurança Internacional, não há sanções para ninguém, nem há uma cobertura mediática tão forte como aquela que houve quando começou a guerra da Ucrânia, por exemplo, ou quando houveram os sequestros em Israel. Aliás, falando em cobertura mediática, essa situação aconteceu ainda essa semana e os canais de televisão, jornais e portais da internet ligados à comunicação social falaram desta situação uma única vez, num único dia. Nesta mesma semana, houve a libertação de uma refém israelita pelo Hamas e os jornais falam dessa situação até agora, desde o princípio da semana até hoje, sexta-feira, fim de semana. Isso mostra claramente o que são prioridades e mostra também que o continente africano não é importante para o Ocidente. O Ocidente encara o continente africano apenas como uma fonte de recursos. E digo fontes de recursos, não estou só a falar de recursos naturais. Todos os tipos possíveis de recursos, incluindo recursos humanos.